Senhor Jesus, aqueles que fomos convocados para a sublime tarefa mediúnica, estamos aqui a dizer-te presente, para que possamos nesses instantes cumprirmos com o dever, o aprimoramento de tão importante ferramenta do bem. Que nas horas que se seguem, Mestre, possamos, nesse clima de paz e de fraternidade, inspirados por Ti, a apreendermos e consolidarmos os verdadeiros valores que a mediunidade nos convoca a refletir. Inspira então o facilitador, o nosso irmão Arilson, do trabalho desta manhã, para que possamos, nesta Assembleia de Trabalhadores, darmos o cumprimento à nossa tarefa maior. Que seja a vossa paz conosco, hoje e sempre. Gostaria de convidar os companheiros, a fim de que pudéssemos acompanhar a leitura das mensagens expostas no telão, de dois excertos do Livro dos Médiuns, complementados por uma fala de Emmanuel, que bem traduz a proposta do nosso encontro. Emmanuel nos diz que Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatórias na instituição universal do Evangelho, e sim foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E Allan Kardec, explanando sobre a conveniência da multiplicação dos grupos espíritas, asseverou claramente no item 334 do capítulo 29 de O Livro dos Médiuns: no interesse dos estudos e para o bem da própria causa, as reuniões espíritas devem multiplicar-se mais pela constituição de pequenos grupos do que de grandes associações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando suas observações, podem desde logo formar um núcleo da grande família espírita que um dia reunirá todas as opiniões, unindo os homens no mesmo sentimento de fraternidade caracterizado pela caridade cristã. Ainda no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 22, diz-nos Kardec: o verdadeiro Espiritismo tem por divisa a benevolência e a caridade. Não admite qualquer rivalidade, a não ser a do bem que todos podem fazer. Todos os grupos que inscreverem essa divisa em suas bandeiras estenderão uns aos outros as mãos, como bons vizinhos que não são menos amigos pelo fato de não habitarem a mesma casa. Das sábias palavras de Allan Kardec e o comentário de Emmanuel, nós temos bem postos o objetivo do nosso encontro: visitarmos, perguntarmos observações, nesse sentido de nos encontrarmos, de dividirmos no mesmo espaço um entendimento em torno dessa doutrina libertadora. E mais ainda, a possibilidade de darmos as mãos nessa construção da família espírita. E nesse momento de transição, podemos segurarmos a mesma bandeira, fraternidade e caridade, e trabalhar, contribuindo para a renovação moral de nossa humanidade. Portanto, o tema do nosso encontro é os desafios da mediunidade
na transição planetária. Nós iremos até o 12h30, 12 horas e 30 minutos. E por volta das 10 horas, teremos um intervalo de 15 minutos espíritas, bem disciplinados. Sempre que convidado, ele vem até nós para cantar, seja com seu violão, seja essas verdades morredoras do Evangelho de Jesus ou da doutrina codificada por Allan Kardec. Nós queremos convidar com votos de muita paz nosso companheiro Arilson Ferraz para o seu trabalho de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe mais um evento de espiritualidade nesta casa. Um grupo de soldados, sob a vigília e comando de um comandante, seguiram em direção a uma batalha. E começaram a enfrentar as dificuldades da estrada e o inimigo que de hora em hora os surpreendia. E eles foram criando várias estratégias para vencer o inimigo, para conquistar mais espaço e conquistas. No meio da batalha, no meio da luta, eles ouvem um chamado pelo rádio. O comandante dizendo voltem para a base. Voltem para a base. E eles, intrigados, percebendo que já estavam ganhando aquele território, não entendiam. Voltar para a base, e o comandante repetia. E eles voltavam, meio que frustrados. Lá se reuniam, conversavam, descansavam, mas ansiosos para voltar para a batalha. E quando o comandante estabelecia que era o momento de voltar, eles não titubeavam e saíam em direção à batalha, sequiosos da vitória. E novamente começavam a fazer todos os seus movimentos na conquista do que buscavam. Até que novamente o comandante mandava, voltem para a base, voltem para a base. E eles novamente frustrados. Isso começou a se repetir diversas vezes. E uma dessas vezes, esses soldados voltaram e disseram, mas nós já estávamos quase que conquistando o nosso objetivo, nós já estávamos bem envolvidos na batalha, e todas as vezes que parecia que estávamos chegando ao ponto, o Senhor nos mandava voltar à base. Mas com que finalidade? E aí o comandante disse, percebam que a cada retorno para a batalha, mais experientes vocês estão. Porque na base, conseguem refletir o que fizeram, o que não fizeram, o que deixaram por fazer, a forma como o inimigo se posta, poder examinar como estava o terreno, as condições acerca das armas, da munição. Todas as vezes que vocês voltavam à base, tinham mais noções dessa tarefa árdua que deveriam desenvolver. E não sei se perceberam que todas as vezes que voltavam para a batalha, voltavam melhores, mais fortes, mais lúcidos, com estratégias mais seguras para chegar à conquista final. A lição é para nós todos. Soldados, poderíamos dizer assim, da mediunidade,
Por que soldados? Porque no nosso nível evolutivo, trabalhar na mediunidade é uma luta. Para os que a consideram, para os que a transitam, para quem transita na mediunidade sem luta, diz Joana de Ângeles, alguma coisa está errada. Então, semelhante a esses soldados que foram para essa luta, nós somos os médiuns que entramos nesta luta de conduzir esta tarefa, dar conta de tudo que ela nos pede, que ela nos revela, mas precisamos sempre voltar à base. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui, voltando à base. Para podermos refletir, não sobre o que já sabemos, tão somente. Há pessoas aqui nessa sala que já conhecem a mediunidade bem antes de eu começar a estudá-la. Para a maioria, acredito, não é nada novo. Quando falamos dos mecanismos da mediunidade, não que esta já estancou as suas informações, mas dentro daquilo que se é possível trabalhar na mediunidade com Jesus, todos nós já sabemos. Então, o que estamos fazendo aqui? Então, ao invés de muitas vezes repetirmos os conhecimentos que já sabemos, vamos movimentar este conhecimento no campo da reflexão. Como se vocês chegassem e nos perguntassem: o que há de novo? E eu diria para vocês: o de sempre. Porque é o de sempre que ainda não foi vivenciado em totalidade. Partindo desse princípio de que nós somos seres perfectíveis e que o aprendizado no campo da vida espiritual não cessa. Não haverá ninguém pronto. Não haverá ninguém pleno. No mais alto nível da palavra, pleno é Deus. Então, nós estamos numa jornada. E cada retorno a um estudo dessa natureza deve nos levar a reflexões profundas. E quando a gente vai analisar o tema, os desafios da mediunidade na transição planetária, vamos fazer um olhar para esse tema de forma bem espiritista. Na realidade, não são os desafios da mediunidade. Ela é neutra. São os desafios do médium na transição planetária. Porque é o médium que movimenta a faculdade que até então é neutra. Então, a mediunidade não tem nenhum desafio. Os desafios do médium na condução da faculdade, que é neutra, que pode tornar-se um campo de paz, luz e prosperidade, como pode construir-se em pântano, perturbação e morte. Então é este desafio que nós vamos examinar. Vamos trilhar nesse seminário na construção de uma reflexão, para que nós não saiamos daqui apenas conferindo o que o nosso conhecimento já está estabelecido no campo da mediunidade. Nós vamos fazer uma reflexão particular do seu papel, do seu lugar na mediunidade. Por que a mediunidade chegou à minha vida? É uma pergunta simples, não é? Aparentemente. Tem uma finalidade. Por que chegou? Eu entendo essa finalidade porque ela chega com um propósito extremamente grave. Mas já repararam que essa palavra grave não entra muito ultimamente no terreno mediúnico? Porque por experiência própria,
nesses quase 30 anos de mediunidade, na prática, nós estamos percebendo que esta palavra grave não movimenta os médiuns muitas vezes. Ao ponto de muitos chegarem a fazer a mediunidade do seu jeito, da sua maneira, da forma que se pensa, mal baratando a base, que vem do livro dos médiuns e de toda a contribuição que Kardec dá neste quesito. Vem da base. Então, aqueles que buscam fazer a mediunidade da forma que bem lhe apraz, faz um compromisso bastante sério para dar conta daquilo que Jesus chamou bem a atenção. Ai daqueles que ensinar de forma equivocada os meus ensinamentos. Ai daqueles. Então, se nós formos agraciados por essa orientação da mediunidade, qualquer deslize, qualquer comportamento que tire a mediunidade dentro daquilo que já está estabelecido, é por conta da pessoa, ou é por conta do grupo. Vai dar conta lá na frente. Porque isso também se refere à fidelidade ao pensamento espírita. Então, se eu estou dentro do espiritismo e eu faço as minhas reuniões do jeito que eu acho, bem, precisa escolher. É Deus ou Mamon? Qual é o Senhor que você quer seguir? O seu ego ou a verdade que está sobre nossas cabeças? E é por conta disso que nós voltamos à coragem da fé. Por que coragem da fé? Não só para defender, ter a coragem para defender a sua crença onde quer que você esteja. Isso é até fácil. Às vezes, as pessoas utilizam até como ponto de orgulho, de sair sustentando a sua fé para todo mundo. Isso é muito fácil, na maioria das vezes. O difícil é sustentar a ter coragem para calar o ego e obedecer aquilo que professa. Aí é que é difícil. Então, nós muitas vezes saímos defendendo a fé espírita, onde quer que nós estejamos, mas burlamos essas orientações porque queremos fazer a mediunidade à nossa maneira de vê-la. Então, cada um é livre. Mas isso aí é um ponto de infidelidade à causa que abraça. Então, como nós vamos trabalhar essa reflexão sobre a mediunidade, uma coisa que se torna importante começarmos a analisar é essa pergunta: por que a mediunidade me procurou? Foi para quê mesmo? Não por quê, para quê? Qual a finalidade? É uma faculdade que foi preparada antes da minha reencarnação nas linhas do perispírito para que eu pudesse exercitá-la. Então nós já compreendemos que há uma finalidade superior para que esta faculdade chegue para nós. Então é importante que comecemos a avaliar desde quando ela começou, de que forma eu estou administrando-a. Repararam que os médios, as pessoas que chegam novas à casa, elas querem trabalhar na mediunidade, que beleza. Mas elas sabem da gravidade. E temos percebido que há muito estudo da mediunidade, mas falta nos colocar o tom da gravidade. O tom da gravidade. Construindo um laboratório mediúnico em nossa casa, uma certa vez, alguns anos atrás, eu fui ter uma conversa com os médicos que estavam iniciando, altamente empolgados, o que é natural. E aí comecei a utilizar de alguns textos para falar da mediunidade. E eu fiz questão de colocar o tom grave da responsabilidade. E o que é que aconteceu? Um incômodo. E eles começaram a dizer: eu já não estou pensando, não sei se eu vou querer. E por qual viés que você ia querer? O que é que então te levou a vir tão empolgado aqui? E é isto que tem acontecido muitas vezes.
o tom grave do que é trabalhar na mediunidade muitas vezes não é colocado nas suas linhas, de forma clara, porque as pessoas vêm empolgadas e empolgadas são estimuladas a fazer os estudos, a fazer tudo, e entram na mediunidade sem ter desenvolvido esse olhar que eu acho que precisamos ir desenvolvendo nesses encontros, esse olhar dessa gravidade. Quem lê Ivone do Amaral Pereira, e quando eu a lia mais novo ainda, jovem, querendo abraçar o mundo pela mediunidade, eu achava um absurdo com a forma como ela colocava. Era de uma gravidade. E por que isso muitas vezes não povoa no comportamento do médium? Ao ponto de levá-lo a ser um médium numa reunião mediúnica e só. Só lá. É só ali. Fora, não, agora fora eu vou viver o que eu bem quiser. Que proposta é essa? Então, isso é muito bom, isso é muito fácil. E essas pessoas que vieram como modelos no sentido de terem transformado a mediunidade em um foco de luz e basicamente de transformação moral, por que eles sofreram tanto e nós estamos passeando a risos soltos na mediunidade? Por que é tão tranquilo comparando-se a essas lutas? Por que é tão tranquilo esse labutar da mediunidade? Não é? Por quê? Porque alguns quesitos aí, na maioria das vezes, nós não colocamos e que se torna imprescindível para que cumpramos a nossa tarefa. Nós não estamos aqui classificando níveis de ostensividade da mediunidade, seja em qual estágio estiver a sua mediunidade, já que todos nós somos médios, é forçoso que venhamos dar conta dessa faculdade. Dentro daquilo que ela nos pede, se ela veio, ela tem uma finalidade. Daí o desafio de saber conduzi-la de forma que ela me recupere. De forma que ela me recupere. Esta é a finalidade principal da mediunidade. À medida que eu fui desenvolvendo-a, educando-a, trabalhando, ela tornou-me melhor ou não? Ou ela me fez afeiçoado a um hábito de trabalhar, de manifestar, de psicografar, de ver? Sim, isso aí é o quê? Isso é fenomenologia. Tanto que o Espiritismo não se fundamenta em mediunidade, mas no que eles nos trouxeram no campo doutrinário. Mas por atavismo talvez, não foi à toa que Allan Kardec veio falar do sobrenatural e do maravilhoso, por atavismo, por esses conteúdos do inconsciente, quem sabe se ainda em nós a mediunidade não é sobrenatural e maravilhosa, que faz com que nós excluamos o grave, porque é muito complicado o grave, porque o grave pede duas forças que devem existir na vida do médium: renúncia e sacrifícios. Renúncias e sacrifícios. Né? Nós estamos em um planeta, numa condição vibratória periclitante, perturbadora. Né? A palavra renúncia cabe muito bem nesses planetas de provas e expiações. Por quê? Porque há coisas que nós não conseguimos tranquilamente retirar. Então precisamos negar. Porque está tão enraizada que não há condição de, por uma simples decisão, dizer: agora eu deixo essa imperfeição para cá, agora eu deixo essa imperfeição para lá. Como não há esta autoridade, essa maturação espiritual para se fazer isso, vamos utilizar da renúncia, tirar algo que é meu, que às vezes eu me comprazo, que é negativo, tirar com muita luta aí entre o sacrifício advindo da renúncia. E isto é a luta da mediunidade. Isso é o trabalho árduo da mediunidade, que Chico Xavier vinha dizer que era estranho, mas todas as vezes em que ele estava em graves provas, era a época em que ele mais produzia no campo da mediunidade. Porque era o momento em que o médium estava entendendo a função daquela tarefa.
que era de se iluminar através do serviço, de abandonar determinados vícios, maus hábitos e propostas do ego predominante, para que pudesse produzir algo de bom. Então, esse esforço, essa gravidade, por que não se vê? Por que não estão surgindo médiuns para poder fazer trabalhos que englobe, que alcance as multidões? O que é que está acontecendo? Está acabando a fábrica? Ou nós ainda estamos à margem de viver esta mediunidade meio que maravilhosa, encantadora? Não é? Vamos lá, onde estão esses caminhos das lágrimas? Não é? Eu vi um texto de um livro, e aqui, claro, com a licença, eu vou dar algumas opiniões que eu tenho particulares acerca, né? Tem um livro chamado Mediunidade Sem Lágrimas, eu preciso lê-lo. Porque eu não sei onde é que essa mediunidade não vai ter lágrimas. Porque exatamente isso, a mediunidade nos convida a um processo de espiritualização do qual nós não temos condição de alcançar de chofre. Então há uma luta, e dentro dessa luta o choro, o sofrimento, a queda, a luta, o trabalho, e assim vamos. Então por que não há muitas vezes essa entrega do médium, esse comprometimento consigo? De entender que aquilo que Manuel Filomeno de Miranda veio dizer, médium 24 horas, agora fica mais claro ainda para nós, não é? Como esse médium 24 horas? É o médium que entende a sua função e será médium de tudo que for bom, dentro de casa, na rua, no trabalho, onde for, ele será o médium do bem, da paz, da concórdia, né? Ele será o médium das virtudes que ele vai trabalhando. Então, ele entra nesse estágio de médium, mas não é medianeiro de espíritos, isso é fácil. O difícil é ser medianeiro do que é bom, de algo que brote de virtude dentro de nós. É o que a Nenê vai dizer numa mensagem sobre mediunidade. Não se esqueça, diz ela, que a mediunidade não é só um meio para que transite espíritos desencarnados, que se vincule ao seu perispírito e transite a mensagem, e passe a mensagem para os outros, não. As virtudes que estão em você podem eclodir em si, sair de si e alcançar os outros. Então, seja médium da alegria, da paz, da concórdia, da humildade, enfim. Então, é esse composto que forma o médium. É esse composto que fez com que Emmanuel seguisse severamente Chico Xavier. Não era para que ele, não era somente a fenomenologia, não era só a capacidade mediúnica de Chico. Emmanuel não estava preocupado com isso, porque isso é consequência. O que aconteceu mediunicamente com Chico foi consequência do trabalho que ele se fez. Daí, Emmanuel está trabalhando nele, chamando ele, corrigindo ele. O que vem daí é semelhante buscar a Deus sobre todas as coisas, e o resto vai ser acrescentado. Porque tendo Deus, o resto tudo chega. Então, é essa compreensão que nós precisamos ter dentro do nosso espaço. Nós não precisamos aqui copiar modelos, copiar médios, porque cada médium, e aí a gente tem que fazer essa reflexão, cada médium tem sua história. Tem sua história. Cada um tem o seu universo, porém, sob o mesmo estandarte. Acredito aqui a doutrina espírita. Então, por mais que eu seja diferente, por mais que eu tenha pensamentos diferentes, bem, eu aderi ao espiritismo. Então, favor, seguir a proposta para poder sustentar o nome de espírita. Caso não, utilize a sua faculdade mediúnica da forma que você quiser, dentro da sua casa, em qualquer lugar. Mas não traga isso para a casa espírita, propostas que não estão embasadas no espiritismo, porque você assim deturpa o pensamento espiritista e pagará por isso. Então, se posicione. Onde é que você quer ficar? Quer atender os seus caprichos? Fique à vontade. Não, eu quero seguir o espiritismo. Então, temos que nos adequar a determinados padrões que não só educa, organiza essa mediunidade, mas nos livra das trevas.
Se nós formos falar da atual situação vibratória do planeta, não preciso nem dizer. Todos nós estamos ouvindo falar há um bom tempo sobre essa regeneração, essa transição. Então, o que é que nós entendemos? O que é que nós entendemos sobre isso? Num simples trabalho de desobsessão, quando nós vamos tentar fazer um trabalho para desvincular as entidades que obsidiam a alguma pessoa, nós vamos começar, quando o trabalho começa, não começa uma resistência? Então, nós estamos entre regeneração e resistência. Resistência de quem? Das trevas. Este terreno aqui estava faltando pouco para ser tomado pelas trevas. Estava faltando pouco. A humanidade estava se perdendo. Mesmo que o amor, a paz, a luz estava chegando de forma sutil. E quando chega a ordem da regeneração, bem, eles percebem. Porque o mal tem transitado na Terra, achando, como muitas pessoas acham, que viram para nós e falam, olha, eu não estou vendo essa regeneração, parece que está piorando. Cada dia está pior. É assim que as trevas olham, sabia? Para eles que não têm a capacidade de perceber o movimento superior, porque lhes é vedado, eles acham que a Terra está cada vez pior. Então vamos investir, vamos perturbar, vamos atrapalhar, vamos. Porém, no momento em que os Espíritos revelam os movimentos da regeneração, eis que a treva, no sentido geral, dos que rondam, pululam em torno desse planeta, perceberam, começou a resistência. E de que forma? Como será a resistência das trevas nessa situação? Bem, o que é que nos mantém aqui? O que é que nos abre uma brecha larga no campo moral para fazer deste planeta um planeta de provas, expiações, sofrimentos e assim manter-se para atender os nossos desejos de produzir sofrimento? Bem, o que é que pode nos manter na resistência? Quem nos alimenta? O vínculo. Então, vamos arrastar os homens, as mulheres. Vamos arrastá-los. De que forma? É simples. Vamos nas imperfeições de cada um. Então, sem precisar de grandes técnicas. Né? De grandes técnicas que os espíritos fazem isso. Mas não precisa, encosta. Analisa a imperfeição, vamos focar aqui. E estrategicamente, qual é a doutrina que vem trazer com força essa informação da regeneração? Qual é a doutrina que desperta a criatura para a urgência de mudança para estar no mundo novo, na era nova? É o Espiritismo. Então as trevas entendem que é hora de calar a voz de todos os médiuns. E temos visto, quem acompanha o movimento espírita do Brasil, não digo do mundo, mas aqui, quantos médiuns não estão se complicando? Absurdos espocam dali a acolá. Escândalos, desequilíbrios, tormentos, e eles estão sendo cerceados, acompanhados. Então nós estamos dentro de uma densidade vibratória, porque há uma resistência. Então, o que é que nutre a permanência do mal? Os indivíduos que aqui estão. Então, vamos instigar a todos eles para que eles mantenham essas imperfeições e assim garanta a nossa estada, a nossa resistência. O bem, que é muito tranquilo, vai trabalhando paulatinamente. Porém, quando nós olhamos para o campo da mediunidade, nós devemos pensar bem. Eu imagino que alguém que não tem uma mediunidade ostensiva deve sentir os abalos da vibração densa dos dias de transição. Imagine os médiuns que são bombardeados o tempo inteiro por várias formas, pensamentos, por vários petardos vibratórios que vêm de todo canto.
Já não basta a confusão, o tumulto interior desse mesmo. Ainda vai conviver com um tumulto que se agiganta. E o médium, neste momento, nesse momento de transição, é chamado para o lugar daquele que consola, como representante do Consolador. E aí a gente vai abrindo os parênteses para falar, infelizmente, alguns médiuns não compreendem isso. E por que a gente fala? Muita coisa que a gente vai falar é muito pautada nas experiências. A gente atende muitas pessoas e vamos ouvindo o que as pessoas vêm nos dizer. Não é? Só para abrir, contar uma história rapidinha para vocês entenderem o papel do médium, que representa, de uma certa forma, né, já que ele é espírita, o Consolador prometido. Então, é forçoso que ele se poste também como Consolador. Nós atendemos uma mãe que estava sofrendo a desencarnação do filho e começamos a atendê-la, ajudá-la, a tentar socorrer da melhor maneira que pudéssemos. E um dia ela chegou destroçada, mas bem pior do que da primeira vez. Achamos estranho, meu Deus, o que houve? Né? Achamos, porque pelo processo do luto, pela elaboração do luto, diz a psicologia, nós vamos transitando fases. Não é? Podemos parar o passo em uma por algum tempo, mas à medida que o trabalho vai acontecendo, a tendência é a pessoa ir elaborando esse luto, até se ver em condições de organizá-lo. Porém, ela já estava um bom tempo conosco, se organizando, mas aí ela voltou muito pior. E nós perguntamos o que aconteceu, ela falou, ela não é dessa cidade. Ela disse, um médium foi em minha casa. O médium foi em minha casa e disse para eu parar de pensar em suicídio. Arilson, eu nunca pensei em suicídio. E disse que a minha filha e que o meu neto, que haviam desencarnado juntos, estavam ali na sala, em prantos, em sofrimento, em dor, pedindo a ela para que não chorasse. Como se fosse possível pedir a um tuberculoso que não tossisse. E aí o médico foi falando, olha, ela está aqui pedindo, pelo amor de Deus, eles estão envolvidos. Essa mãe ficou uma semana ou 2 semanas sem ter condição de levantar da cama só chorando, até conseguir voltar. Agora me diga, que médium é esse? Porque eu digo, não somente nisso, mas médios que adoram sair garimpando a vida alheia. Eu percebo que você tem um obsessor e ele lhe perturba muito, ele arrasta, ele atrasa, ele... Será que nós estamos nessa era de estar dizendo sobre quem tem ou quem não tem obsessor? Porque partindo do princípio que estamos dentro de um planeta altamente obsedado, todos somos obsedados. Então isso não é nenhuma novidade e não entra no campo da revelação. Não é uma revelação, é um fato. É um fato vibratório. Então dizer, olha, eu estou vendo obsessor, isso não é nenhuma novidade. Todos nós os temos. Que tal começar a propor à pessoa os caminhos para que ela possa se libertar do processo obsessivo? Então essas maneiras do médium, esse lugar que o médium deve ocupar na transição é o representante do Consolador prometido, aquele que dá orientações e que por mais que tenha que entrar em informações graves, saber aformosear estas frases, impostar a voz de uma forma amorosa, de forma que o indivíduo receba aquelas informações sem grandes revelações. Porque, infelizmente, meus irmãos, nós somos médios, mas nós temos um inimigo terrível que caminha conosco. O que Emmanuel vai considerar, enquanto Allan Kardec vai dizer que o maior escolho da mediunidade é a obsessão, Emmanuel vai dizer no livro Consolador que é o personalismo. E o personalismo é o grande inimigo do médium, que faz com que ele faça as coisas para que inconsciente ele se sinta em um patamar que não é dele. Que ele venha muitas vezes a fazer movimentos para sustentar, para fortalecer o seu ego, a sua vaidade, o seu narcisismo. Daí, os médios tendem a fazer espetáculos, a ficar informando, a ficar fazendo isso, e está assim de médios. Agora eu já chamo as mães, quando elas chegam no grupo das mães, eu falo, olha, se aparecer um médium, dizendo que recebeu mensagem do seu filho, analise bem, passe bem pelo crivo, porque na emoção que você está, você vai acreditar até que uma parede
recebeu uma mensagem do seu filho? Então, muito cuidado, porque as pessoas ficam querendo ajudar, às vezes, as pessoas e atropelam. E vão querer ajudar médios que manifestaram pela psicofonia, filhos dessas mães desencarnadas, em reuniões públicas. E encostou de um da mãe, sentou e disse: mãe, eu estou aqui. E a mãe começou a entrar em desespero, disse: não é meu filho, não é meu filho. O que é isso? Isso é da mediunidade espírita? Nunca foi. É tanto que ela é feita dentro de uma sala fechada, né? Com uma sala de cirurgia. E há pessoas que ainda buscam, como era bom os tempos das reuniões mediúnicas abertas. Bem, aí nós teremos que rever as questões fluídicas, que também estão no livro dos médiuns. Né? Aí nós vamos ter que entrar no campo dos fluidos. É mesmo? Era bom assim mesmo? Em que aspecto? No aspecto da liberdade de lidar com a mediunidade, a fenomenologia, ou no aspecto vibratório, fluídico, que está sendo chamado no livro dos médiuns? Então é esse ponto que a gente chama. O médium está onde mesmo? Onde é que ele quer se localizar? Ele quer fazer a mediunidade da forma? Fique à vontade. Agora só tire a doutrina espírita do meio disso. Porque ela não coaduna com essas propostas. Então, se nós começarmos a olhar esse papel, o médium é consolador. Porém, o médium deve estar sempre disposto, não é, a consolar as pessoas, né? A dar um conforto, sem grandes revelações perturbadoras, não é? Mas saber lidar com a finalidade principal da sua função. Uma médium nos procurou uma época dizendo: eu saí de um centro que o centro me disse que eu não tenho jeito, que eu tenho 9 obsessores. Conta, né? O médium conta. São 9. E ela falou: e agora eu não sei o que eu vou mais fazer. Qual é o foco mesmo? E aí a gente abre outro, parei, nem fechei um parei, já estou abrindo outro. Que é essas coisinhas que a gente vai tendo que desconstruir, né? O que é mesmo? A obsessão é causa ou é efeito? Então, de que adianta dizer que a pessoa tem não sei quantos obsessores, está obsedada? Não, que tal trabalhar com ela no fator causal da obsessão? E estimulá-la e tentar levá-la para esse lugar. Não é? Então, é consolar. Então o médium tem que entrar nesse lugar de consolador. Porém, vale ressaltar que quando nós falamos de médium 24 horas, que Manuel Flamengo de Miranda está falando, ele está psicologicamente nesse lugar de meio, dele ser um meio. Será mesmo que os espíritos só nos usam na reunião mediúnica? Ou em algum momento em que estamos envolvidos com coisas espirituais? É claro que não. Eles estão conosco, diz o livro dos Espíritos, chega até nos guiar, nos comandar. E o livro dos Espíritos deixa bem claro que ele não diz os bons. Eles dizem os Espíritos. Chegam até vos guiar. Sabe lá que natureza, né? Vai depender de nós. Então, se eles chegam a nos guiar, então esse médium 24 horas não é o médium do fenômeno das comunicações, mas esse médium que sabe que esses dois mundos se interagem o tempo inteiro. E que de hora em vez ele não pode delimitar aonde termina o seu pensar e onde começa o pensamento dos espíritos. Então não dá para delimitar que horas termina a noite e começa a aurora. Então não tem como. Partindo disso, nós temos que entrar nesse movimento. E aí, como ser médium 24 horas? Só para fazer esse intercâmbio? Não. Vamos nos implicar com aquilo que precisamos realmente mudar. Para que eu seja um vaso limpo, onde os conteúdos da luz passem por mim e não se contaminem, e não encontrem peso, melhor dizendo, e alcance os outros. E isso é todo esse envolvimento moral que a gente começa a repensar aqui. Eu gostaria muito que vocês não se detessem nessas informações que eu passo no sentido universal do pensamento espírita, porque todos nós já estamos sabendo. Mas que cada um se fixasse naquilo que é seu, na sua luta particular, nas suas dificuldades, nas suas limitações mediúnicas, no seu trabalho mediúnico, como está sendo feito, principalmente no seu trabalho.
Não no trabalho que você coordena, não no trabalho, não no seu. Isso que é o mais importante aqui, para que a gente saia deste encontro pensando sobre, fazendo esse balanço. E existe algo que nos influencia demais nesta mediunidade, que é algo que nós desconsideramos. Quando a gente fala que o médium, né, pela reencarnação, nós temos uma história, todos nós aqui temos uma história, que foi construída, que foi vivenciada de diferentes formas, diferentes maneiras. Então, cada um aqui se destaca por ter vivenciado experiências diferentes. Essas experiências, elas se somam, nós sabemos, pelas sucessivas reencarnações, elas se somam e compõem-nos nesta existência nova. Não é? Então, nós estamos aqui sob forte influência também do passado, né? De personalidades fundidas, fortalecidas, vivenciadas, de traumas, choques, conflitos, alegrias. Então nós somos esse composto. Agora, nesse substrato, o que é que veio para essa personalidade atual? O que é que há em mim que ainda é do passado? O que há em mim que ainda é do homem velho e que interfere a minha vida no momento atual? Então, mas onde fica mesmo esses arquivos? No inconsciente. Nesse inconsciente profundo, onde estão guardadas todas as nossas memórias. Lá, as bases, os registros do perispírito. Estão lá, todas essas memórias. Elas interferem ou não interferem na mediunidade? Mas é claro, com toda a força. Porque ali é o médium que vai conduzir a faculdade. E da forma como ele se compôs, ele vai fazer a movimentação dessa faculdade. Então, muitas vezes, nós estamos sendo invadidos por esse terreno imenso chamado inconsciente. E que muitas vezes, por ser inconsciente, não percebemos que a nossa faculdade está sendo muitas vezes envolvida por esses conteúdos. Por isso, Allan Kardec vai falar do animismo. Por isso que é tão discutido o animismo. Não só nesse aspecto presencial ou do presente, no sentido de que o que é do médium, o que é mediúnico, não, mas é que no momento anímico, não só se vêem as questões do presente, vem todo esse arcabouço, que às vezes invade nas comunicações mediúnicas, invade no trabalho. Então, rapidamente, eu vou fazer uma rápida técnica aqui com vocês, só para a gente ter uma noção simples, para que a gente possa perceber e esse trabalho de reciclagem desse inconsciente, que Joana de Ângeles nos propõe. O que é meu, o que não é meu, o que é do espírito, o que não é do espírito. Essa postura mediúnica é mesmo pautada em influências do momento, ou isso é algo que eu trago, esse ranço, essa maneira de agir, de pensar? Por que esse médium só manifesta espíritos assim? Não é porque a mediunidade dele é para espíritos sofredores. Eu nunca li isso. Nunca vi. Ó, esse é para isso, esse é para isso. Médio é médium. Mas por que esse médium repete tanto essas mesmas falas? Menino, mas por que o vidente vê o médium, chora, vê o espírito tranquilo e o médium chorando, manifestado como o espírito chorando? Onde estão os equívocos? É o vidente que não está percebendo? Está em outra faixa vibratória e percebe outro espírito que não aquele que está vinculado? Ou é o médium que está fazendo a sua catarse sem saber que se acopla mediunicamente a um espírito sofredor e ali se alinha ao sofrimento que já traz e aí aproveita o processo catártico e joga? Então, se nós estamos em busca do aperfeiçoamento mediúnico, né, a espiritualização dessa mediunidade, né, para que os fenômenos se tornem cada vez mais legítimos, né, mais fidedignos, que a gente possa realmente perceber a mente do espírito dentro das nossas possibilidades, parcas, mas sim mais o pensamento deles do que os nossos. Então, é importante analisar esse histórico que eu trago, que ele invade as comunicações e que faz com que eu, muitas vezes, me instale
em um campo da mediunidade que produz um fenômeno repetitivo. E daí a gente pergunta assim, médio evolui? A mediunidade evolui? Ela evolui, diz André Luiz. À medida que o espírito evolui moralmente, mais largas e amplas são suas percepções extrafísicas. Não era à toa que Emmanuel labutava com o médium para ele fazer essa transformação e possibilitar as percepções da tarefa que tinha que desempenhar. Então, esse trabalho de transformação moral é para facultar o desenvolvimento, a evolução desse processo de intercâmbio, para que ele se torne cada vez mais sutil, mais forte, mais seguro. Então, o médio seguro é este, que vai entrando nessa proposta de cada vez alinhar a sua transformação moral percebendo que isto fomenta, constrói essa relação mais profunda, mais clara com o mundo espiritual. Daí, vamos perceber que todos os grandes médios passaram por esse forno, para burilar-se. Do contrário, o médio estagna sem o óleo do desenvolvimento moral que lubrifica a mediunidade, que lubrifica esse intercâmbio que se torna cada vez mais intenso e com a aproximação dos espíritos superiores. Allan Kardec vai dizer isso sempre, dessa questão de estarmos trabalhando para nos afeiçoarmos aos bons espíritos, Isso é o que? O chamado à melhoria moral, porque é ela que vai fazer este vínculo. É o esforço do médium, é o trabalho do médium, Eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e me atentei ao parágrafo anterior ao parágrafo dos bons espíritas que dizem o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, que faz a sua transformação moral e se esforça para domar as más inclinações. Mas se vocês lerem no parágrafo anterior, nós vamos ler uma frase que Allan Kardec diz mais ou menos assim: o espírita, o verdadeiro espírita, está em um grau superior. Aí eu desanimei. Meu Deus. E às vezes a gente se pauta sem perceber, Às vezes, por preguiça moral, diz, mas é o esforço. Então a gente vai se esforçando e aí a gente chega lá, mas ele falou desse grau, o espírito está em um grau superior. Que grau é esse? Então, isso nos serve de estímulos a perceber, sim, continuarei esforçando, mas há coisas que já não é da ordem do esforço, é da ordem da aplicabilidade. Eu já sei, eu já tenho condição de sustentar isso. Então vamos tentar sustentar? Então vamos lá, eu vou para esse lugar. Mas há pessoas que ainda descansam nesse esforço e ficam esforçando, mas na maioria das vezes inconsciente é um pretexto para não pagar o preço que a mediunidade requer. Quer adentrar na sabedoria divina, quer perceber as inteligências superiores que nos trazem as informações acerca do viver, do existir, de onde viemos, o que estamos aqui fazendo aqui, para onde vamos. Quer ter uma compreensão mais clara, mais ampla acerca do sofrimento que ele abate, das dificuldades que lhe chegam, atrapalhando a construção da sua paz. Quer perceber uma força, uma segurança, uma plenitude lhe rodeando os passos. Quer ter um contato com espíritos sérios, nobres, que lhe dão segurança nas maiores procelas que vier enfrentar. Sim, eu quero. Então, volta para ti. Recupera-te moralmente. E paulatinamente, à medida que for se recuperando moralmente, estas forças superiores vão sutilmente chegando, partindo da causa moral que vai sendo trabalhada, e o efeito do contato mediúnico vai se dando, vai fluindo. Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou pedir uma pessoa aqui da frente. Tatiana, por favor, coloque sua cadeira aqui na frente, aqui do púlpito, por favor. E Ranieri, você coloca a sua cadeira na mesma reta, atrás
Traz idade. Rapidinho, gente. Eu vou pegar nesse livro, uma coisa bem simples. Para Tatiana, isso aqui é um livro. Estou dizendo para Tatiana ver, é um livro. Ranieri vê, é um livro pautado no que Tatiana está vendo. Ele está atrás dela, ele recebe a informação dela. Mas ele também, Ranieri, recebe informação de todos vocês aí atrás. Só que para Tatiana isso é um livro. Ranieri acha, pela informação de Tatiana, ele acha que é um livro. Só que vocês vão dizer que isso é uma caneta. Então eu vou perguntar a Tatiana, tá? O que é isso? Tatiana vai me dizer, Ranieri vai me dizer, tenho certa certeza. E aí eu vou perguntar a vocês, tá bom? Coisa simples. Né? Tatiana, o que é isso? Ranieri. Gente, o que é isso? Uma caneta. Eu não ouvi. Uma caneta. Só mais uma vez. Tatiana, o que é isso? O que é isso, Ranieri? O que é isso, gente? Uma caneta. Como é que é? Uma caneta. É um livro. É assim, meio fraco, mas deve ser um café. Pode voltar. Tá bom. Que coisinha simples, né? É simples para se fazer, né? Porém, é um dos maiores desafios da criatura humana, não só no campo mediúnico, mas na vida inteira. Tatiana é o consciente. É um livro. Ranieri é o pré-consciente. Na linguagem da psicanálise, eu vou me apropriar dela. O pré-consciente. Aquele que está intermediando. E vocês, do fundo, o inconsciente. Que me disseram que isso é uma caneta. Que disseram melhor para Tatiana, para Ranieri. Então Ranieri, bem, entre a voz de Tatiana e muitas vozes, qual é a que predomina? E aí Ranieri vai se convencendo de que é uma caneta e vai injetando em Tatiana, é caneta, é caneta, é caneta. E aquilo é tão forte que vai vindo do fundo gritando é caneta, que Tatiana diz, é uma caneta. E pronto. Então, o que é que não está sendo interpretado pelo médium na sua maneira de viver, na sua vida, que é caneta, quando não é caneta? Essas informações do inconsciente vêm. Então, esse histórico, o médium precisa analisar a sua vida agora, né? Não dá para analisar as vidas transadas. Mas assim, analisemos a nossa trajetória mediúnica. Eu estou hoje aqui, dia 11 de março. Então, como foi? O que houve de crescimento? Como é que está a minha faculdade mediúnica? Cada vez mais se ampliando? Cada vez eu percebendo mais, eu me interagindo mais com a... Como é que está essa evolução do meu trabalho mediúnico? E quando a gente falar de trabalho mediúnico ou da minha relação com os espíritos ou a mediunidade, estamos fazendo uma pergunta. Como está o meu progresso moral? Porque essa questão mediunidade é só consequência. Como é que está o meu crescimento moral? O meu desenvolvimento moral ao longo dessa relação com a mediunidade? Porque é aí que se tem, aí é a fonte para que se aformoseie uma mediunidade segura, que leve o médium a entender que, olha, na realidade eu não vim ser servido. Eu não vim ser servido. E sabe quem me dizia isso? Eu acho que a maioria que sabe, antes de ser espírita, eu era da Umbanda. Fiquei 5 anos na Umbanda. E a mãe de santo dizia assim, médium não veio para ser servido, veio para servir. Não é? Quem quiser vir após mim, esqueça de si mesmo, carregue sua cruz e vem. Não é? Ó. Vai abandonando o ego, vai abandonando o egoísmo, esquece de si mesmo. Olha, o golpe no egoísmo. Carregue a sua cruz no sentido de sustente o que você produziu e vem. Se quem quiser. Não é? Então, o médium não veio para ser servido, ele veio para servir. Por quê? É uma ordem? Não.
é porque esse serviço é a garantia da sua redenção. Porém, nós precisamos repetir isso várias vezes para que a gente não entre no âmbito do médium que percebe o mundo espiritual, passa as informações, faz um trabalho de socorro, sim. E daí? Isso é a movimentação dessa mediunidade, mas a finalidade principal dela não é esta. É que com isso, com esse desenvolvimento, com esse trabalho, eu alcance a minha redenção. Vocês vão ler um texto de Emmanuel, depois daqui a pouco, vocês vão ler um texto de Emmanuel, quando ele vai dizer que médium, em sua generalidade, são espíritos altamente falidos. E aí a gente vai quebrando aquilo que está lá no consciente de maravilhoso, de sobrenatural, que leva médios a achar que tem o controle das reuniões. Acha que por ser médium, ele é especial, ele até anda diferente, até olha diferente. Eu conheço um médium que disse evidente que quando ele vai ver os espíritos, ele faz assim, eu não sei para que dá para trás e aperta o olho. Né? Como eu vi uma médium em um programa de televisão, que ela entrou, eu não sei se foi no Carandiru, e aí ela olhava, ela abaixava, e olhava debaixo da cama e falava que tem um espírito aqui debaixo da cama. O vidente não precisa abaixar para ver que o espírito está debaixo da cama. O vidente vê. E aí ela falava, e olhava para trás e falava, tem alguém vindo atrás de mim, ela está ali. Então, não, é o médium, que não é o corpo que vê. Então, esse médium que deve vigiar, é esse médium que tem um compromisso consigo. Meu Deus, eu tenho uma faculdade, Deus me deu. E Emmanuel vai dizer que por misericórdia divina, cede-nos a faculdade mediúnica que está em nós, né? Pois ela vem ampliada, amplia essa faculdade. Porque será uma ferramenta poderosa que ele poderá usar para o aformoseamento moral dele mesmo. Em que caminho? No caminho do bem. No caminho da caridade. Então esse médium, ele vai ser aquele que percebe a dinâmica dessa sua relação, mas que o olhar dos espíritos bons que o acompanham, não primeiramente alcança o outro, mas primeiramente alcança o próprio médium. Não é? Há espíritos, médios dizem, olha, meus mentores, há médios que se viram conselheiros. Olha, ou de casas espíritas, ou de grupos, olha, o meu mentor mandou dizer... O meu mentor, a mentora minha, mandou dizer que essa mentora, vamos analisar, que mentora é essa? Mentores sérios, espíritos sérios, não ficam passando mensagens assim particulares para toda hora, para todo momento. Eles costumam, diz o livro dos médiuns, passar sempre mensagens que alcançam a todos. Eles não perdem tempo para estar dando conta da vida de ninguém, dizendo, você está isso, você está aquilo. Olha, minha mentora disse, não, é importante que... É claro que às vezes vem uma orientação, que é muito importante, mas às vezes se torna hábito. Mas o hábito que deve ocorrer é quando os espíritos nos corrigem, nos orientam, nos chamam a atenção para a mudança que nos cabe fazer. Esses são os espíritos sérios. Mas os espíritos querem orientar, eles vão, a intenção deles mesmo é orientar, aformoseando o seu exemplo, para que as pessoas possam seguir. De que adianta Chico Xavier com toda aquela faculdade mediúnica? Que beleza, que médium. Com todas, diz os estudiosos, que Chico Xavier alcança as 25 qualidades, ou as 25 funções mediúnicas que estão no livro dos médiuns? No sentido de um médium seguro, um médium que traz com todas as possibilidades de faculdades. Sim, que beleza, que lindo, sim, daí? Vamos supor que Chico fosse uma pessoa que não estivesse interessada nem um pingo de melhorar-se moralmente. O que é que essa fenomenologia ia nos dizer? Absolutamente nada. Então, o Espiritismo não é fenomenologia. A fenomenologia foi um canal que os Espíritos utilizaram para trazer o essencial. Não estamos convidando para malbaratarmos a mediunidade, mas entender que ela não é o princípio da doutrina espírita. Ela foi um meio utilizado para que este princípio chegasse para nós. Então, passa por mim os espíritos para trazer a mensagem espírita. Então, se nós começarmos a analisar que o que realmente faz com que o médium possa agir é essa mudança, esse comprometimento, a minha mediunidade veio melhorar-me. Se isso não está sendo priorizado,
Muito cuidado. Não é por aí. Não é mostrando o que sabe, o que vê, o que percebe, o que dirige, o que o Espírito diz, o Espírito aquilo. Espíritos sérios não andam à torta e à direita dando conselhos para um e para outro. Abrindo portas para fazer consultas enormes e demoradas, dizendo é isso, é aquilo, faça aquilo. São frívolos. Porque a doutrina espírita traz um convite para a criatura adquirir autoconsciência, conscientização de si mesmo, do seu lugar, do seu papel. E os espíritos, a doutrina espírita não fomenta dependência psicológica no campo da mediunidade. Muito pelo contrário, o próprio Jesus vai demonstrar isso, o médio de Deus, como diz Leon Denis. Em momento nenhum vamos ver o discurso de Jesus que estabelece dependência dos que o seguiam para ele. Quem quiser vir após mim, quem quiser, eu vou. Agora, quem quiser vir, que venha. Vá, olha, então torne-se a pecar. Tipo, eu não tenho nada a ver com o seu mundo interior. Porque o mundo, e aí a gente lembra Jesus dizendo, no mundo tereis aflições. Mas tens bom, eu venci o mundo. Mas que mundo Jesus venceu mesmo? Primeiro que ele não veio como guerreiro. Como diz Amélia Rodrigues, falando no seu texto que as pessoas acreditavam que viria aquele homem montado no seu jinete, forte, de bíceps fortes, carregando o exército para combater a escravidão do povo de Deus. Não. Eu venci o mundo. Que mundo Jesus veio vencer? Ele não venceu mundo nenhum. De que mundo ele está falando? Do dele. No mundo tereis aflições. Ah, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Porque o único mundo que se deve vencer é o interior. Partindo daí que Emmanuel vai construir a sua frase. Vencedor é aquele que vence a si mesmo. Então Jesus jamais ia fomentar uma frase de dúbia compreensão. Um povo que estava atiçado pelo ódio, pela vontade de banir o povo romano, de estabelecer uma revolução e abater aqueles que os abatiam. Jesus diz, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. É instigar a violência para aquele povo que já estava com a violência na cabeça. Ele está falando do mundo interno, porque do contrário ele não ia dizer, o reino dos céus está dentro de você. Então de que mundo? Jesus não fez nenhum movimento de vencer a ninguém. Não criou revoluções, não criou motins, não criou nada. Então, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo e podeis fazer muito mais do que eu faço. Então, em cima disso, é que nós vamos construindo a nossa relação com a nossa mediunidade. Não é? E eu acredito que na altura do campeonato, né, nós temos evoluído tanto em estudos, né? Existe o estudo da mediunidade, estamos tão afeiçoados a esses estudos que nós já não estamos mais preocupados com aquelas questões que eu não vou nem tocar, né? De mentores, né? O meu mentor é, o meu mentor não é, o meu mentor é isso, o meu mentor faz aquilo. Nós não estamos preocupados mais com isso. É claro que isso não tem importância nenhuma. Porque o Espiritismo também não está aqui para construirmos relações dependentes com mentores. Porque a finalidade dos mentores é que cada um consiga a sua luz própria. Né? Joana de Anjos vai dizer no livro sobre a proteção de Deus, se não fossem os bons espíritos, nós não teríamos condição de trilhar os caminhos terrestres. Né? E há pessoas que acham isso lindo, que beleza. Né? Pois é, mas num olhar, por outro olhar, pois é, ainda estamos dependentes da luz alheia. Então, vamos trabalhar, contando, agradecendo essa assistência, esse amparo, mas sempre disposto a, eu preciso também saber lidar com a minha vida, conduzir-me, acertar-me, e não esperar o Espírito, ou o livro está me dizendo, faça isso. Não, eu preciso me apropriar de um conhecimento que eu já tenho, e começar essa aplicabilidade, para que eu construa a luz própria, porque quando sairmos para o mundo espiritual, não vai ser o Espírito de luz iluminando o nosso terreno, a nossa estrada, e falar, venha por aqui. Não, é a luz que traz, que você traz, é esta que vai iluminá-lo onde você estiver. Então, a mediunidade é um campo vasto para que a gente adquira isso. Né? Socorrer os desencarnados. Gente, eu acho que é um assunto tão amplo, né? E a gente fica aqui com a nossa dificuldade de expressar, falar de muita coisa que não dá, a gente vai tentando resumir, mas é um universo riquíssimo que a gente pode aproveitar. Mas muito, entender, refletir muito. Então, o mais importante que a gente quer é que este encontro seja feito de reflexão particular mesmo. Você com a sua faculdade, você com o seu papel de médium
Né? Ou eu não tenho uma mediunidade ostensiva, não importa. Você está no grupo mediúnico, pois doe, faça o que melhor, porque esta mediunidade, que nós temos esse olhar de ser ostensivo ou não, isso é só para o nosso olhar. Para o olhar dos espíritos superiores, isso não pesa. O que pesa é a movimentação mental de cada um. Aquele médium não manifesta nada, não sente nada, não fala nada. Então o que está fazendo aqui? Bem, esse é o olhar materialista, né? De que, eu não estou vendo tremer, receber, gemer, gritar, falar, psicografar. E é assim que se configura a mediunidade? É para o materialista. Para os espíritos, não. Ele está movimentando as suas forças fluídicas. Isso é mediunidade. Ele está intercambiando os seus pensamentos com a psicosfera do ambiente. Ele está lançando preces para quem... Ele está interagindo com o mundo espiritual. Isso é mediunidade aos olhos dos espíritos superiores. Não significa que nós não temos que olhar para esses médiuns ostensivos, porque o livro dos médiuns foi pautado muito na orientação para os médiuns ostensivos. Mas não podemos esquecer desses que também trabalham sutilmente dentro de uma mediunidade não tão ostensiva, no campo da mediunidade, e que na maioria das vezes são eles que estão sustentando muitas reuniões vibratórias. Muitas reuniões mediúnicas no campo vibratório. Ele dá um suporte, ele dá uma base. Então é entender que a mediunidade circula na nossa constituição, na nossa genética divina, vem como mais uma faculdade. E que à medida que vamos evoluindo, todos nós vamos alcançar essa relação com o mundo espiritual. Diz os Espíritos, chegará uma época em que nós não precisaríamos necessariamente manifestar os Espíritos grosseiramente no corpo perispiritual. Não, nós vamos ter um contato mente a mente. Mente a mente. Não é? Quando a gente lembra de Chico Xavier, que no final da sua vida, há alguns que escreveram sobre ele, dizia, já estava muito difícil conviver com Chico. Tomei um susto, falei, meu Deus, o que foi? Porque Chico começou a ler os nossos pensamentos. Então a gente tinha que já ir assim, pensar em Nossa Senhora. Em Jesus, porque Chico pegava. Né? Essa relação que é o que Joana Dark vai chamar mediunato. Palavra dela. Mediunato. Um dia a gente vai chegar lá. Mas é aqui agora. Cada um faça o seu balanço. E continue a estudar sempre. Mas, por favor, muito cuidado com o que estão estudando. Nós temos ouvido muitas coisas absurdas. Muita coisa absurda. Vinda de livros. Que a gente nem pensa. Pega e lê. E sai lendo, assim, não analisa de onde veio a fonte, como é bem essa história. Né? Então, vamos analisar. Né? A gente tem muita coisa para falar, não sei se a gente vai ter tempo. Né? Nós estamos agora 10 horas, eu acho que eu vou dar um intervalo. E aí a gente volta, o Cimeiro vai analisando se vai dar tempo, tá? Aí nos 15 minutos, aí eles voltam, já entram para a divisão dos grupos. Eles vêm, vocês vão estudar um pequeno texto de Emmanuel, desse livro, o primeiro livro psicografado por Emmanuel, por Chico Xavier. Emmanuel, o nome do livro. São reflexões sobre a mediunidade. Então vocês vão ler esse texto, vão fazer suas discussões, e a gente gostaria, né, que cada grupo viesse falar, né, aqui na frente, tu que entendeu. Depois dessa interpretação, a gente faz as considerações finais. Tá bom? Vamos dar um intervalo. Muito obrigado. Nos reunimos na manhã desse domingo, num total de 118 participantes encarnados, de um total de 19 casas, sendo que fomos agraciados com a presença de uma companheira de outra localidade, de Cascavel. Então, 19 casas, 18 aqui de Conquista, e o Lar de Caridade, Chico Xavier de Cascavel. Nós, lidadores da mediunidade, estamos vinculados a uma casa espírita, um centro, que nos alberga, que nos permite esses momentos de estudo,
de desenvolvimento do trabalho. E gostaríamos de fazer uma singela homenagem a cada um aqui presente e essas casas que nos permitem trabalhar, servir, aprender. E eu gostaria de convidar um representante de cada casa para receber uma pequena homenagem. Então, gostaria de convidar o companheiro Tobias, do André Luiz, por favor. Ivo, do Antônio Cruz. Do Caminheiros Alzerina. De Ronaldo, Caminho de Luz. Francisco de Assis, Tatiana. Márcio, da Fraternidade Espírita Anália Franco. Edna, do Pé de Campos. Edice, do Pé de Campos. Alain, do Jesus de Nazaré. Nosso companheiro. Mônica, do Marcelo Davi. Ilka, do Maria de Nazaré. Andréa, do Nel. Isso. Simone, do Pena Branca. Eu vou pedir para que um trabalhador do Fabiano de Cristo, por favor, venha à frente. Quem é do Fabiano de Cristo? Não precisa ouvir todos, não, apenas Dona Isabel, por favor. Do Francisco Cândido Xavier, convidamos para receber a homenagem. Do Cevic. Do Solar da Luz. Nossa companheira de Cascavel. Faltou alguma casa, algum centro espírita? Todos estamos representados. Alan. Então, meus companheiros,
Muito obrigado. Sintam todos homenageados. Os companheiros aqui presentes representam cada um de nós no nosso labor nas casas e a nossa gratidão a cada uma dessas casas. Muito obrigado. Dando sequência à nossa atividade, nós convidamos novamente o companheiro Ari, por favor. Nós vamos nos preparar, né, para fazer essa divisão de grupos, para a gente estudar os textos, pequenos parágrafos que Emmanuel constrói neste livro. E por que nós escolhemos esses textos? Porque contém aquilo que nós falamos, né, o sentido grave da mediunidade, dessa função, dessa tarefa. Depois que nós vamos ter um prazo de 5 minutos para a apresentação. A gente vai aguardar que vocês leiam, façam um debate simples e venham a apresentar aqui. Não precisam necessariamente vir todos, mas vocês podem escolher um do grupo, falar o nome do tema que estudaram e vir aqui falar um pouco à frente do que vocês interpretaram, do que vocês entenderam da proposta. Logo em seguida a gente retorna para falar mais algumas coisas sobre as questões da mediunidade e seguir para o encerramento, tá bom? Então, olha, lembrando que do lado esquerdo do auditório, nós vamos ter o primeiro grupo, o segundo e o terceiro e o quarto grupo, né? O primeiro grupo, mensagens aos médiuns, e vocês vão ver esse papelzinho que vocês receberam com a mensagem, né? O segundo grupo, quem são os médiuns na sua generalidade. Terceiro grupo, necessidade de exemplificação. E quarto grupo, apelo aos médiuns. Estes vão ficar do lado esquerdo do auditório. Tem já cadeiras formadas aqui e lá atrás. Primeiro grupo, mensagem aos médiuns. Segundo grupo, quem são os médiuns na sua generalidade. Terceiro, necessidade de exemplificação. E quarto grupo, apelo aos médiuns. Agora vamos para o lado direito. Primeiro grupo, lado direito. Primeiro grupo, vigiar para vencer. Segundo grupo, as oportunidades do sofrimento. E terceiro grupo, o problema das mistificações.